o Senhor. Meus irmãos, de posse da Bíblia de vocês, eu peço que, por gentileza, leiam comigo o versículo 2 de Gênesis 35. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional e diz assim: Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Senhor Deus, estamos com a Tua palavra aberta. O trecho principal foi lido e será exposto ao nosso coração. Ilumina, Senhor, o nosso olhar espiritual, a nossa cognição, a nossa percepção, para honra e glória do Teu nome e para crescimento da nossa fé. Ensina-nos, ó Deus, e faz-nos hoje ainda, após essa exposição, diferentes daquilo que nós éramos, e que o Senhor assim nos abençoe como igreja e como indivíduos, no nome santo de Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, a série em que nós estamos chama-se Deus Quis uma Família. Nós temos até agora pregado no livro de Gênesis, e hoje nós nos deparamos com esse versículo, depois de alguns sermões em que nós estamos tratando dessa questão, nós nos deparamos com esse versículo. Falamos em vários sermões a respeito da vida de Abraão, primeiro da criação, depois da vida do patriarca Abraão, de como a aliança de Deus foi estabelecida, é por isso que nós chamamos de pacto abrâmico. Depois nós vimos um pouco da vida de Isaac, pouca coisa, como se fosse de passagem, mas tiramos lições, sim, muito importantes. E agora nós estamos chegando à vida de Jacó, e com isso nós estamos visitando no texto antigo a vida dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E nós estamos vendo na vida de Jacó, se tivéssemos tido tempo de estudar os capítulos anteriores, o que nós estamos vendo aqui é uma evolução na vida desse patriarca da antiguidade, uma evolução clara de um homem que era mentiroso, usurpador, até um estágio de vida em que há santidade e a dedicação clara ao Senhor. Uma vida que passa a ser testada e atestada por causa da sua fé em todo o tempo em que ele vive daí por diante. Ele tinha anteriormente votado diante do Senhor que iria erigir um altar ao Senhor em Betel. E no capítulo 35 ele começa a sua saga para cumprir esse voto ao Senhor. Ou seja, ele está na direção do cumprimento desse voto. Tem algo que precisa ser destacado ainda nessa introdução. Ninguém pode viver para Deus do jeito que quiser. E ninguém pode cultuar a Deus do jeito que quiser. É como Deus quer que vivamos e é como Deus quer que cultuemos a Ele. Eu já repeti isso aqui várias vezes. A gente não pode prestar culto como a gente quer. A gente precisa prestar culto como Deus estabeleceu que seja o seu culto, o culto a Ele. Lá no capítulo 28, Jacó começa esse processo em que ele vota diante do Senhor que prestaria um culto a Betel, com algumas expectativas que seriam satisfeitas pela parte de Deus. Então Jacó diz: se o Senhor fizer determinada coisa, pode deixar que eu estou agora fazendo um voto de que eu vou construir um altar para o Senhor e vou prestar um culto a Ele, ao Senhor. Vamos nos lembrar que a lei a respeito dos altares e das ofertas, dos sacrifícios, ainda não tinha sido dada pelo Senhor, o que só acontece depois do Êxodo, bastante tempo depois disso aqui. Jacó foi aquele dos patriarcas que foi para o Egito no final da sua vida. Passam-se 400 anos depois de Jacó, digamos aqui, vamos chutar, 450 anos depois dessa narrativa aqui, e o povo está saindo do Egito. Nessa saída do Egito é que Deus dá a sua lei. Portanto, temos um hiato aqui de quase, assusta a gente quando a gente fala assim, quase meio milênio
de diferença entre este momento e quando Deus, de fato, diz como é o culto, né, que Ele quer para a sua nação de Israel. Lá no capítulo 31, nós vemos Deus lembrando a respeito dos votos que tinham sido feitos por Jacó. E agora, no 35, nesses primeiros 7 versículos, nós vemos Deus ordenando diretamente que Jacó resolva esse problema. Começa assim: Deus disse a Jacó, suba a Betel. Então, nesse momento, é como se Deus estivesse dizendo, Jacó, estou lendo aqui a Bíblia, Jacó, com você, estou desde o capítulo 28, você dizendo que vai fazer isso e não faz. Então vamos fazer o seguinte, agora você vai para Betel e vai resolver isso. É como se Deus estivesse dizendo para Jacó que aquela era a hora de resolver essa questão. Então, na demora em cumprir os seus votos, Jacó experimenta alguns problemas. Quando ele edifica algo do jeito que ele quer, e ele não edifica um altar, ele edifica apenas um memorial, e deixa lá, um memorial diante do Senhor. Ele cultua do jeito que ele quer. Mas o pastor acabou de dizer que ainda não havia a lei de Moisés. Sim, mas havia uma lei interna que era dada por Deus, porque Deus dizia o que ele queria. Ele disse a Abraão, ele disse a Isaac, e ele também disse a Jacó. E Abraão e Isaac vinham de uma tradição de erigir altares e fazer, e promover sacrifícios que agradavam a Deus. Jacó ainda não. Então Jacó, que era o descendente, era o neto de Abraão, sobre quem Deus tinha dito que ele estava sendo estabelecido para ser bênção para as nações, ou seja, toda a descendência de Abraão tinha que ser bênção para si mesmo e para as nações. Agora Jacó, por causa da sua demora, capítulo 34, se vê numa situação em que os homens de Amor, que era um sujeito, que era também da família de um outro sujeito chamado Siquém, que é o homônimo de um lugar chamado Siquém, tem uma baita de uma confusão com Diná, a filha, né, uma das filhas, e ali há uma verdadeira chacina, ou seja, aquele que era para ser o pai de uma família que abençoasse, levou espada ao invés de bênção. Por quê? Porque ele não tinha feito o que ele tinha prometido a Deus. Ele estava rodando em círculos na sua própria casa, na sua própria família. Ele não conseguia liderar o seu clã, a sua família. Ele perdeu a mão, ele não conseguia liderar o seu clã. No capítulo 34, vocês vão ver que os filhos de Jacó se insurgem contra a sua autoridade e ele fica letárgico. Na nossa gíria, ele fica como se fosse uma pamonha, enquanto os filhos tomavam a dianteira e resolviam o que fazer. Tudo isso porque havia uma expectativa e um voto feito e Jacó não cumpriu isso. Então Jacó começa esse capítulo aqui com a penosa, porém necessária missão de restaurar a sua família. Quando você ler os primeiros 7 versículos do capítulo 35, você vai ver, e depois a leitura completa desse contexto vai até o versículo 15. O que você vai ver é que para cumprir aquilo que Deus esperava de Jacó, ele precisou parar tudo. O pessoal aí, o pessoal da Marinha aí sabe, precisou parar as máquinas, talvez até ligar um reverso ali para ver se parava rápido, não sei como é que funciona isso, só sei como é que funciona na parte aérea, na parte naval não sei. Mas eu sei que precisou parar tudo para consertar o que estava errado. Porque somente depois disso é que ele poderia ir a Betel, como Deus está mandando aqui, e resolver os danos que tinham sido causados. Começar de novo, prestar o culto certo, erigir o altar certo, sacrificar do modo certo, cultuar do modo certo, e somente então a sua vida ia entrar nos eixos. Somente depois disso, Jacó poderia ser chamado de Israel. Ainda não. E é esse o cenário que nós temos. Então o que nós temos aqui é Deus dando uma ordem direta para Jacó sair dali, ir até Betel e construir o altar. Está faltando isso. Jacó obedece à voz de Deus. Ele também não se faz de rogado. Ele podia estar meio torto na sua vida com Deus, mas ele sabia quem era Deus. Parece a gente, né? A gente anda meio empenado, mas a gente não se esquece que Deus é Deus. Graças ao bom Deus, o crente verdadeiro não se esquece.
Por conta da obediência, Jacó começa o processo de restauração da sua família. Primeiro ele obedece, depois ele vê a sua família entrando nos eixos. Isso você vai ver ali dos versículos 2 ao 7. Depois, nós vemos o nome de Jacó sendo mudado. Isso vai acontecer na sequência. E nós sabemos que no Antigo Testamento a mudança de nome tinha tudo a ver, por exemplo, com a missão e com o reconhecimento que Deus estava dando àquilo que estava em pauta naquele momento. Esse é o quadro. E para nós entendermos esse quadro, no versículo 2, nós veremos que há 3 coisas importantes para começar a resolver tudo. Primeiro, tem que tirar os ídolos do meio do povo. Eu e você precisamos, antes de mais nada, sondar o nosso coração e ver se há ídolos guardados ali. E precisamos tirá-los. Isso é imperioso. Segundo, e só depois disso, purificar o povo de Deus. E finalmente, e só depois de tirar os ídolos e purificar o povo de Deus, é que podia trocar as roupas do povo de Deus. Tudo isso é profundamente simbólico, tudo é concreto, nada é subjetivo, e nós precisamos desses 3 passos ao longo da nossa vida. Mas, reverendo Joel, eu não sou daquela outra religião que tem imagens, eu não me curvo diante de imagens, portanto eu não sou um idólatra. Ídolos vão muito além de imagens. Como diz João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E muitas vezes os nossos ídolos são boas coisas, são coisas lícitas, que se tornadas ídolos, tornam-se maldição na nossa vida. A sua igreja local pode ser um ídolo na sua vida, cuidado. A sua família pode ser um ídolo na sua vida, cuidado. Porque coisas boas e lícitas podem se tornar ídolos. Se você quiser saber melhor, depois ouça a EBD de hoje, porque isso foi falado. Ouça lá no nosso canal do YouTube. Meus irmãos, livrem-se dos deuses estranhos, porque disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele. Primeiro, ele falou para sua família e para todo o seu clã. Isso aqui quer dizer que não apenas os cônjuges, filhos, netos, sobrinhos, não apenas eles tiveram que ouvir isso. Escravos, servos, empregados, naquele tempo era assim que funcionava. Todo mundo tinha que obedecer o autor daquela fala, que no caso era o líder do clã. E ele fala 3 coisas: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Ora, livrem-se dos deuses estranhos, aqueles deuses estrangeiros. Livrar-se aqui é uma linguagem que tem um peso, porque quando você se livra de alguma coisa, na maioria das vezes você não tinha intenção de se livrar quando você recebe aquela ordem. Livrar-se de algo que tem valor para você gera um peso nas suas emoções. E livrar-se de ídolos também, porque se você não amasse aquele ídolo, você não tinha aquilo como ídolo. Deu para entender? Você sabe que é errado, você sabe que está no lugar errado, você sabe que aquilo tem um lugar errado no seu coração, mas você gosta, você ama aquilo, e aquilo é o seu ídolo. E quando nós ouvimos Jacó falando para sua família, livrem-se dos ídolos, ele está dizendo, eu sei que vocês vão rasgar um pedaço do coração e das emoções de vocês, mas vocês têm que se livrar disso, porque senão os 2 próximos passos não vão acontecer. Vocês não vão nem se purificar e nem vão poder trocar a roupa de vocês. Arrependimento acarreta renúncia. Guardem isso. Arrependimento acarreta renúncia. Quando a gente ouve o chamado do Senhor e se arrepende, imediatamente a gente precisa renunciar. Renunciar ao mundo,
renunciar ao apelo da carne, renunciar aos apelos do pecado, renunciar, renunciar e renunciar. Arrependimento nos conduz à renúncia. E os deuses estranhos estavam ali, os deuses estrangeiros estavam ali. Nós temos duas possibilidades. Nós já vimos que quando Raquel sai lá da casa do seu pai, ela carrega ídolos do lar, que eram ídolos familiares. Nós sabemos disso por textos anteriores. É muito provável que quando Jacó diz agora para o seu clã inteiro, livrem-se dos ídolos, é muito provável que tivesse sobrado ídolo, porque nós vemos a história falando de Raquel sendo despojada do seu ídolo. Mas e o resto do pessoal? E as suas servas? E será que ela só tinha um? Ou tinha mais? Nós não sabemos, a Bíblia não fala, mas o fato que nós sabemos é que havia ídolos no meio do povo de Deus. Uma outra possibilidade é o capítulo anterior, ou quem sabe a soma das duas histórias, né? Dos ídolos familiares de Labão e do capítulo 34. Houve uma batalha sangrenta e o clã de Jacó derrotou, matou todo mundo, que era do clã de Amor. Foi uma guerra. Naquele tempo, quando você ia para a guerra, o salário dos soldados era pegar tudo que conseguisse, o que se chama de despojo. Pode ser que no meio do despojo houvesse ídolos, que quem sabe foram pegos para depois derreter, fazer alguma coisa, e alguém olhou para aquilo ali e fala, não é que é bonitinho? E guardou aquilo não só como lembrança, como talvez também como objeto de adoração. São possibilidades que nós temos aqui. Nós sabemos que Jacó nesse momento estava enfrentando uma série de problemas com a sua família. É só a gente ler antes. Um clã desequilibrado moral e espiritualmente. Não havia mais equilíbrio. Depois nós vamos ver isso aqui sendo posto no lugar a partir do capítulo 35. Lá na frente, na história de José, nós vamos ver que houve um novo desequilíbrio. E como eu falei no sermão passado, a família de Isaac foi montada quase que sobrenaturalmente pela ação de Deus. E no final foi uma família disfuncional, a família de Jacó também. O que quer dizer que nós devemos lutar por nossa família até o fim de tudo, até o fim do nosso tempo. Porque se Isaac e se Jacó tiveram problemas na família, por que nós não teremos problema? Mas o Deus de Isaac e o Deus de Jacó estavam lá, estava lá. E se eles não aproveitaram no final da vida, porque eles não quiseram. Porque Deus é socorro bem presente em todo o tempo. E que Ele seja socorro bem presente na nossa casa, na nossa história. Amém, meus irmãos? Mas o fato é que Deus aqui ordena, Jacó precisava ser certeiro agora. Ele vinha de uma série de problemas, ele olha para a sua família, estava tudo arrebentado, moral e espiritualmente, ele precisava ser certeiro. É nesse momento que Deus fala para ele, vai até Betel e constrói então o altar. E por que Betel? Porque foi o primeiro lugar em que Jacó se encontrou com Deus. O encontro pessoal de Jacó com Deus foi em Betel. Usando um crentez nosso, que vem da Bíblia, é como se Deus estivesse dizendo, Jacó, você precisa parar tudo e voltar ao seu primeiro amor. Lembram daquele cântico que a gente canta? Né? Eu quero voltar ao primeiro amor. É mais ou menos isso, é como se Deus simbolicamente estivesse dizendo para Jacó, para tudo, está tudo errado, você fez o que não tinha que fazer, você prometeu e não cumpriu, você votou e não cumpriu, para tudo, volta para o lugar onde você se encontrou comigo e agora faz tudo certo. E aqui já tem uma mensagem para cada um de nós, porque há episódios na nossa vida em que claramente nós somos informados pela Escritura Sagrada e por aquilo que o Senhor impacta o nosso coração, nas pregações, por exemplo, e que nós sabemos que em dado momento da nossa vida, nós desviamos o nosso curso, fizemos o que não devíamos, pecamos contra o Senhor, desviamos a atenção, votamos e não cumprimos, falamos e não fizemos. E a mensagem do Senhor para nós hoje é a mesma. Para tudo, volta para o lugar onde você errou e retoma o caminho certo, porque essa é a condução que o Senhor nos dá.
Muitas vezes nós insistimos no curso, e um curso inicial errado de 1 grau pode levar você para uma desgraça lá na frente. Aeronaves ficam sem combustível e caem por causa de um desvio inicial de 1 grau. Porque isso, milhas e milhas à frente, dá uma distância horrorosa. E nós somos assim também. Um pequeno desvio pode nos conduzir a uma grande perda lá na frente. O que o Senhor fala é: volta, conserta e começa a fazer tudo certo. Pois bem, Jacó foi afrontado, foi desobedecido por seus filhos, é o que nós vemos aqui no capítulo 34, mas agora ele está voltando a ter voz ativa na família. Depois que ele ouve Deus e que ele resolve obedecer Deus, é que ele toma a coragem e diz: livrem-se dos deuses estrangeiros que há entre vocês. Ele está querendo ver a sua família novamente ser centrada a partir da voz de Deus. E quando ele ordena que as pessoas da família e os servos todos se livrem dos deuses estranhos, é claro, como eu falei para vocês, isso gera um peso, porque obedecer a essa ordem significava abrir mão de algo que era querido para aqueles corações. Eles queriam aquilo. Isso nos faz lembrar a voz do apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, de 22 a 25, quando ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, porque no final dessa ordem tem troca de roupa. Lembra? Veja o que Paulo está dizendo. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem. Revestir é tornar a se vestir. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. A verdade que nós estamos lendo em Gênesis 35 é a mesma verdade de Efésios 4. Segundo ponto, purifiquem-se. Purificar-se aqui, quando a gente lê o que está sendo dito aqui, com uma lavagem ritual, um banho no corpo, troca de vestes, abstenção, inclusive, lá na frente a gente vai ver isso, abstenção, inclusive, de relações íntimas. Isso aparece lá depois em Levítico, em Números, quando Moisés está dando a lei para o povo. Nós estamos vendo um relato de 400 e poucos anos antes daquela lei ser promulgada. O que quer dizer que, na verdade, quando Jacó diz para o seu clã, purifiquem-se, ele está antecipando, por causa da orientação direta do Senhor, algo que somente 400 e poucos anos depois o Senhor daria como instrução objetiva para o seu povo. O que nós estamos vendo aqui, quando ele diz purifiquem-se, é a iniciativa para efetuar a passagem, para efetuar a migração, a mudança, a troca. Como nós vimos em Efésios, é para tirar a roupa do velho homem para vestir a roupa do novo homem. É uma troca da contaminação dos ídolos daquele povo pela pureza e santidade diante de Deus. É isso que Jacó está dizendo. Parem tudo. Joguem esses ídolos fora e purifiquem-se, porque a gente precisa hoje, agora, como povo de Deus, como nação eleita do Senhor, para sermos benditos sobre a face da terra. É como se ele estivesse trazendo tudo isso à tona de volta, para que nós abençoemos e paremos de trazer espada. Nós precisamos parar tudo, consertar a nossa vida, restaurar o nosso clã, a nossa grande família e prosseguir em direção a uma vida de santidade na qual nós poderemos dizer ao Senhor: agora, Senhor, de novo em Betel, aceita o nosso sacrifício bem feito dessa vez. Então, em segundo lugar, as pessoas deveriam, portanto, se purificar. E normalmente, lá no Antigo Testamento, a purificação tinha um rito de purificação. E uma das partes do rito era lavar as roupas.
Ah, o sujeito está leproso, tudo bem, você vai lá, o sacerdote observa, depois vai lá, lava a sua roupa, você sempre vai ver isso, né? A pessoa tinha que lavar as suas vestes. E a purificação, nesse caso aqui, muito provavelmente tinha duas razões práticas imediatas. Primeiro, a profanação de Diná. Ela tinha sido molestada, estuprada. No capítulo 34, você lê essa história. Segundo, teve guerra, não teve? Qual é o resultado da guerra? Um monte de gente morta, não é? Havia cadáveres. E Deus tinha uma oposição ao que o seu povo tocasse cadáveres. Ué, mas isso é só na lei depois. Vamos entender que no tempo patriarcal, Deus antecipava elementos da lei no coração dos patriarcas. Não toda a lei, mas as coisas principais eram antecipadas. O dízimo que Abraão deu. Agora, essa questão de purificação, de santificação a Jacó, isso era uma antecipação que Deus dava para a preservação daqueles que estavam estruturando o povo que era chamado pelo Senhor. Essas coisas, é claro que são figurativas, porque lavar uma roupa ou trocar uma roupa não significa que você está mais santo. Embora a confusão no meio cristão aconteça, né? Então, às vezes a pessoa acha que a roupa vale mais do que a santidade, o que não é verdade. Tá? Eu tenho uma história antiga, né, que deve ser um caso fictício, né, imagino eu, de um sujeito bem modesto, tal, que se converteu numa igreja também modesta, e ele tinha um testemunho assim, fantástico para dar, tal, e o pastor um dia falou para ele: meu irmão, o dia que você tiver um paletó e uma gravata, você vai falar esse seu testemunho. E ele levou tempo, deve ter ganho de alguém, não sei. E diz essa história que quando ele chega lá ao púlpito, ele pega a gravata e fala: fala gravata, fala gravata. Na verdade, isso é um vazio de compreensão a respeito do que seja isso. É um símbolo. Os tipos e símbolos foram usados desde a queda para nós entendermos o que é o pecado até o ato da expiação de Cristo e a santificação da nossa natureza, que é para onde tudo isso aponta. E os atos de se purificarem, de mudarem o curso da sua vida, aquilo que eles estavam fazendo, de mudarem de roupa, tem um significado que é profundamente simbólico em toda essa narrativa. Tem a ver com aquele encontro com Deus lá em Betel, um chão sagrado, um solo sagrado, como aquele que tinha acontecido, que ia acontecer depois com Moisés. Moisés, tira a tua sandália do pé porque você está em lugar santo. Os encontros com Deus no passado às vezes tinham essas grandes afirmações da parte de Deus de que ele estava ali e que alguma coisa precisava ser feita, acontecer ali. Então agora Jacó e sua família partiam de Siquém para Betel, que na concepção da revelação dada a Jacó era um dos lugares mais sagrados que podia haver, porque ali Deus tinha aparecido a ele. Isso também me lembra a continuidade da voz do apóstolo Paulo lá em Efésios 5, do finalzinho do versículo 25 ao versículo 26, quando nós lemos: Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. O símbolo do passado se materializa na história da redenção. E se você é salvo em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, você tem que obrigatoriamente ter passado por isso aqui e tem que se manter santo diante do Senhor. Amém? Até aqui está bem? Vou para o terceiro ponto. Troquem de roupa. As irmãs então ficam todas felizes quando a gente vê que na Escritura tem essa ordem: troquem de roupa.
Tem um pensador chamado Hamilton, ele conecta esse trocar de roupa com o logo em seguida trocar de nome de Jacó por Israel. E é uma conexão interessante essa, porque primeiro Deus prepara o coração do seu filho, primeiro Deus o traz de volta para o caminho certo, Deus restaura a unidade, reforça a sua aliança e depois diz: agora que você está andando comigo direito, eu vou tirar o seu nome de Jacó e vou colocar o seu nome de Israel. Mas o fato é que estamos no terceiro ponto em que eles deveriam trocar de roupa. Uma vez tendo abandonado os ídolos e uma vez tendo se purificado, agora eles tinham que trocar de roupa. E tendo purificado a si mesmos, de acordo com a ordem de Deus, eles agora experimentaram a proteção de Deus. Porque vejam bem, depois daquela confusão toda do capítulo 34, na linguagem de hoje, os filhos de Jacó foram jurados de morte. Mas vejam, eles se deslocaram até Betel e ninguém foi atrás deles. A mão do Senhor esteve sobre eles de tal maneira que a gente nem ouve falar de inimigos se levantando para cumprir aquela ameaça de morte que tinha sido estabelecida. Deus enviou um terror sobre os inimigos, e aqueles que antes atraíam os filhos de Jacó com seus ídolos, sua malevolência, sua perversão, seus desvios de moral e de vida espiritual, agora estavam com medo do povo de Deus pelo que Deus estava fazendo entre eles. E depois que Jacó ordenou: livrem-se dos deuses estranhos, depois que ele ordenou: purifiquem-se, ele também ordenou: troquem de roupa. E o simbolismo disso é que nós precisamos de roupas novas para podermos entrar em plena comunhão com o Senhor Deus, ou seja, para podermos entrar em Betel e cultuar honestamente diante do Senhor, sem que isso fira a santidade de Deus. Para vivermos em comunhão com Ele, nós temos que viver com vestes limpas. Obviamente, eu sei que você lava a sua roupa, eu sei que você passa a sua roupa direitinho, mas eu não estou falando dessa roupa, você também tem que ter essas roupas limpas. Mas eu estou falando de outras vestes, vestes de justiça, vestes brancas, vestes talares, sem as quais não entraremos no reino eterno do Senhor. Porque aquele que tiver mácula na sua veste não entrará pelos portais eternos na glória do Senhor. Viver com vestes limpas quer dizer viver sem os hábitos deste mundo. Viver com vestes limpas quer dizer descobrindo o pecado do nosso coração, abandoná-lo diante do Senhor, porque você vai descobrir pecado todo dia no seu coração, mas não é para agasalhar, é para abandonar. Por quê? Abandonem, larguem, joguem fora os ídolos estranhos, é todo dia. Purifique-se, é todo dia, viva uma vida santa para o Senhor. Cultive a sua roupa nova, limpa, espiritualmente falando, todo dia, diante do Senhor. O simbolismo dessa roupa nova que devemos vestir é tão forte que a Escritura classifica também aquele que se alegra no Senhor, ou seja, o filho do Senhor. Ninguém que não seja filho de Deus se alegra em Deus, obviamente, né? Não conhece Deus, como aquele que traja vestes de salvação, aquele que veste vestes de salvação. Lá em Isaías 61, versículo 10, diz assim: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele, prestem atenção, Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. E está aí o grande simbolismo. Paulo fala: vocês acham que eu estou só falando de família, marido e mulher? Não, eu estou usando isso como símbolo para falar de Cristo e da igreja. De novo, aqui desde Isaías, essa simbologia está estabelecida para o povo de Deus.
Nós somos a noiva do Cordeiro, precisamos ter roupa limpa, roupa pronta, roupa imaculada, para que um dia o noivo nos receba. Isso nos remete ao julgamento pelo qual nós passaremos um dia diante do justo tribunal, do justo juiz. Nós não vamos ser mais julgados para a salvação, graças ao bom Deus. Cristo foi julgado em nosso lugar lá na cruz do Calvário. Aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro já serão considerados salvos, justificados pela obra vicária de Cristo. E isso pode ser confirmado no comecinho do versículo 18 de João 3, onde nós lemos assim: quem nele crê não é condenado. Mas o resto desse versículo também diz que aqueles que não foram salvos por Cristo terão outro destino eterno. Muitas vezes a igreja visível do nosso tempo esquece de pregar a segunda parte desse versículo. Só fala da primeira parte. Mas a segunda parte é uma advertência que diz assim: mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Além disso, meus irmãos, esses que são salvos recebem também o nome de vencedores. Eles serão vistos simbolicamente na eternidade vestidos de branco. Simbolicamente, porque quase tudo no livro do Apocalipse é simbólico. Mas isso nos remete, como leitores que somos da palavra de Deus, a palavras de vitória, de salvação, palavras de santidade, palavras de ânimo, para nós mantermos a nossa vida diante do Senhor com todas as nossas fragilidades. Precisamos manter a nossa vida diante do Senhor. Lá em Apocalipse, nós lemos: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Diante do Senhor, o vencedor aparecerá vestido de branco. Vestes para as quais há um pré-requisito: abandonar os ídolos e purificar-se. Voltando então para a história de Jacó, antes de nós aplicarmos, ele realmente planejava ir até Deus. Nesse ponto aqui, Jacó queria mesmo. Ele estava planejando ir até Deus, mas o próprio Deus foi quem lhe disse como ele deveria ir até ele. Porque talvez, se ele simplesmente saísse dali, em direção a Betel, talvez ele fosse fazer outro culto esquisito, estranho diante de Deus. Mas nesse momento, Deus diz como ele deveria fazer, a fim de que ele não voltasse aos mesmos erros, que não tinham no passado permitido que ele contemplasse as maravilhas do Senhor, não tinham deixado que ele vivesse integralmente os benefícios de andar com o Senhor. Abraão era amigo de Deus, o avô dele, que erigia altares. Tudo quanto é lugar que Abraão ia, ele erigia um altar, fazia um sacrifício, e Deus se agradava daquilo. Isaac também, o pai de Jacó, também erigiu altares, mas se você prestar atenção na história de Jacó, Jacó não erigia altares. Agora ele começa a fazer isso do jeito certo. Depois de um encontro verdadeiro com Deus, depois de seguir a ordem de Deus, depois de restaurar sua vida e sua família, agora ele estava indo para o caminho certo, para erigir um altar certo, oferecer o sacrifício certo, para o Deus certo, com o culto certo, fazendo tudo certo, para que o Senhor se agradasse e lhe fosse favorável na jornada e na sua descendência futura. Agora também era a vez dele. O avô e o pai eram bons construtores de altar e faziam cultos que agradavam a Deus. Agora era a vez de Jacó. Era a vez de ele estar diante do Deus da aliança, Deus que tinha feito aliança com seu avô Abraão, mas que era uma aliança que não parava em Abraão, era para Abraão e todos os seus descendentes. Jacó era descendente dele. É nesse ponto em que a fé de Jacó estava sendo finamente modelada, sabe, desenhada pelos planos eternos do Senhor.
que Deus ordena que Jacó volte, recomece a sua jornada e vá se encontrar com ele. Amém, queridos irmãos? Vamos aplicar. Eu tenho algumas aplicações que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, analise a situação da sua família. Consulte o seu coração para ver se eventuais questões pelas quais você passa não estão relacionadas com a forma como você serve a Deus. Porque vejam bem, Jacó não era um pagão, Jacó era filho de Deus. A família e o clã de Jacó não era povo estranho. Estranho eram os ídolos, mas era povo de Deus. Como era povo de Deus, o povo que recém tendo saído do Egito, me faz um bezerro de ouro. Enquanto Moisés está falando com Deus Todo-Poderoso, eles querem falar com um bezerro de ouro. Era povo de Deus. Mas como assim, pastor? Essa turma toda era povo de Deus, como nós somos povo de Deus, e muitas vezes acalentamos, agasalhamos ídolos em nosso coração. Então, depois desse sermão, está aí uma boa aplicação para nós, um bom exercício espiritual, olhar para o nosso coração, perceber se não é necessário renovar o nosso caminho com o Senhor, parar tudo, voltar para o começo. Como diz o cântico que eu já mencionei, voltar lá para o primeiro amor e começar tudo de novo. É povo do Senhor. Eu não estou dizendo que você perdeu a sua salvação. Estou dizendo que se houver algo a deixar, deixe agora. Amém, meus irmãos? Segunda aplicação. O Senhor de Jacó nos convida hoje. É o mesmo Deus, viu, gente? Jacó é o mesmo Deus que a gente serve. Nos convida hoje a refletir sobre quais ídolos eventualmente andam conosco. Não é apenas descobrir se tem, mas é quais. Quais são? Descobri-los é apenas a primeira fase desse jogo, porque depois tem que jogar fora. Descobrir o ídolo não é doloroso. Doloroso é se livrar do ídolo. Deu para entender? Sabe por quê? O ídolo prende as afeições. A pessoa gosta. O coração fica preso ao ídolo. Isso faz com que haja dor nas emoções. E eu vou dizer de novo, não estou falando da estatueta que você guardou da sua bisavó. Não estou falando disso. Estou falando de ídolos muito mais perigosos do que esse. São ídolos invisíveis aos demais e que só você sabe que guarda no seu coração. Terceira aplicação. Por vezes nós temos que retroceder para poder avançar. Deus sempre nos manda para o lugar onde começamos uma nova fase em nossa vida espiritual. Muitas vezes a vitória é garantida por você sair de uma guerra, parar tudo, se refazer e, nesse caso, em Deus. Você sabe como é que os bárbaros tomaram a Europa? Os romanos não previam na sua doutrina militar o recuo. Sempre os romanos ou estacionavam ou avançavam. Para a mentalidade militar romana, recuar era um ato de perda, era um ato de deserção quase, era um ato de derrota. Como é que os bárbaros furaram os bloqueios romanos do grande império romano? Atacando e recuando, atacando e recuando. Cada vez que eles atacavam, os romanos se debulhavam em lutas homéricas. Cada vez que os bárbaros iam embora, os romanos faziam festa. Ganhamos. Na verdade, era outra estratégia. Os bárbaros estavam voltando, se aquartelavam novamente lá nos seus acampamentos, refaziam as suas forças, no outro dia atacavam de novo. Atacavam, iam embora. E com isso eles minaram as forças romanas a tal forma que depois eles conseguiram entrar na Europa e fazer o que fizeram. A Europa
foi outra depois dos bárbaros. Na nossa vida, às vezes, nós precisamos ser bárbaros nesse sentido. Parar tudo, voltar para o nosso acampamento, refazer as nossas forças no Senhor e no dia seguinte voltar a atacar. Porque pode ser que se nós insistirmos no ataque enquanto estivermos fracos, os romanos nos ganham lá no campo de batalha. Deu para entender a analogia, meus irmãos? Tá? Hoje, portanto, pode ser o dia de tudo isso sendo feito. Mais uma aplicação, é a quarta. Nós começarmos a erigir verdadeiros altares ao Senhor, do jeito que Ele quer, e não como nós achamos que tem que ser. Essa aí, não preciso nem explicar. Última aplicação, como advertência final, não podemos misturar, prestem atenção nisso, porque crente tem mania de fazer isso. Não podemos misturar roupa velha com remendos novos. Está escrito lá no Evangelho. Sabe, o sujeito descobre um negócio, vou remendar essa parte da minha vida espiritual. Não faça isso. Então lhes contou esta parábola. Jesus contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Vejam bem, vai estragar a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. O que é que Jesus está dizendo? Você vai estragar um pedaço de pano novo. Imagina, isso num tempo em que não havia tecelagem industrial. Um sujeito rico naquele tempo tinha 2, 3 peças de roupa. Geralmente o sujeito tinha uma roupa até acabar, literalmente. Então você imagina, se a sua roupinha está muito velha, você consegue uma roupa nova, aí você vai lá, corta um pedaço da roupa nova e põe no buraco da roupa velha. O que Jesus está dizendo é, você vai perder a roupa nova, porque você fez um buraco, e a roupa velha vai esgarçar por causa do remendo novo, e você vai perder as 2 peças. Na nossa vida espiritual é assim também, embora esse texto tenha uma outra exegese, uma outra aplicação, mas eu fiz essa comparação para nós. Em suma, ou é vida nova, com roupa nova, ou você fica do jeito que está, com roupa velha, e vai ser um crente medíocre até Jesus voltar. Deu para entender? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado a Deus pela instrução do Senhor. E obrigado a Deus porque o Senhor nos dá a direção sobre o que fazer. Meu pedido nesta noite, ó Deus, é que meus irmãos possam, Senhor, verificar o seu coração, retirar, subtrair, jogar fora quaisquer ídolos que sejam encontrados, talvez pequenininho, mas ídolo pequeno é tão ídolo quanto um ídolo gigante. Tirá-lo do coração, jogá-lo fora, e que o Senhor permita com isso que haja pureza no meio do teu povo, e que haja, ó Deus, a mudança de roupa que vai nos fazer andar altaneiramente diante do Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, assim como houve com a família de Jacó, eu quero pedir, ó Deus, que haja restauração nos lares que precisam. Quero pedir, ó Deus, que haja recuperação, reavivamento nas vidas que precisam, e que o Senhor assim continue nos dirigindo e conduzindo a nossa jornada até Betel. É como nós oramos e pedimos ao Senhor, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém.